E vamos continuar nossa jornada nas construções geométricas. A gente está estudando a apostila do professor Eduardo Wagner, Introdução às Construções Geométricas, e a gente está utilizando sempre o GeoGebra, né, como ferramenta do régua e compasso para a gente. Foi deixado ainda, de novo, o problema de Davi, ex-aluno da gente, aluno do bacharelado em matemática da Federal, que ele, na época de aluno, chegou e propôs para mim e para Juventino, outro aluno, construir um triângulo equilátero ABC, sendo dado um ponto no interior e as distâncias até os vértices, PA, PB e PC. Eu botei os valores numéricos igual que ele me deu na época, mas os valores não são tão relevantes. No caso, são relevantes no sentido de, olha, existe esse triângulo para esses valores. Existe solução para esses valores. Bom, eu queria saber primeiro se alguém nessas férias conseguiu resolver esse problema de Davi. Né? Primeira pergunta aí. Se alguém conseguiu resolver esse probleminha de Davi. Se não conseguiu, a gente adia de novo para o próximo encontro. Bom, como ninguém respondeu, imagino que ninguém ainda conseguiu. Certo? Então, vamos continuar adiando. Vamos dar uma olhada na apostila, porque a nossa meta é terminar ou fazer pelo menos mais uma aula ou duas. É a aula de hoje, talvez mais uma. Para a gente ver se termina ou chega perto de terminar os problemas do capítulo 2 da apostila. Olha, alguém chegou, deixa eu ver quem foi. Thailson! Ai, ele aí, com o e-mail dele, padrão, que não é o institucional. Boa tarde, Deilson. Antes a tarde do que a noite. Vamos. Então, boa tarde. E vou partilhar essa tela. Vou parar aqui a apresentação e vamos escolher junto um problema para a gente fazer. Se for fácil, se a gente já tiver uma ideia, a gente pula. Se não tiver ideia, a gente faz. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Construção geométrica. Esse. Compartilhar. Aí o 18, ele diz assim. Construir um triângulo, sabendo um lado, sabendo o cosseno do ângulo A, e que o lado BC, que é o lado oposto ao do cosseno, é o menor possível. Legal, né? Não parece ser difícil, não. Vamos fazer esse. Deixa eu copiar ele aqui. Então, vamos lá. Vamos dar 10 minutos a partir de agora para a gente tentar resolver esse problema. Todos fizeram? Eu fiz. Beleza. Tem 2 já. Eu acho que chegou. Eu não sei, na verdade, se da forma que eu fiz, eu podia ter feito, porque eu usei o quadriculado do GeoGebra para medir algumas coisas. Eu digitei aqui, na verdade, mas seria equivalente a pegar. Tudo bem, tudo bem. Na verdade, você teria que construir um triângulo que o cosseno é 0,6, né? Ou seja, o 345. Aí você pode usar o quadriculado de GeoGebra. Eu não pensei em fazer isso porque eu burramente entrei no módulo de geometria e aí ficou tudo branquinho, sem o quadriculado. Provavelmente se eu tivesse me lembrado disso, eu teria deixado o quadriculado e teria usado o 345 do quadriculado. Beleza. Tudo bem. Eu acabei nem usando o 345, teria sido melhor, acho, de mexer pelo menos. Eu marquei o 0.6 aqui e botei uma você fez de pior raio. ainda. Foi. Então tudo bem, foi meio... Tá bom. Tá. Mas a questão é que esse triângulo tem um cosseno de 0.6 e Beleza, eu botei o lado B medindo 5.8. Certo. Beleza. Então esse ângulo aqui vai ser... Já é o ângulo que eu estava querendo. E a menor distância vai ser a reta perpendicular. A reta que está com o ângulo, passando pelo ponto B. Pronto. Tá ótimo. Tá muito
tá muito elegante, até assim, você aproveitou o ciclo trigonométrico, você começa de raio 1, marcou o cosseno do ciclo trigonométrico 0,6, né? E aí o ponto no ciclo trigonométrico que corresponde a esse cosseno vai, essa reta saindo do centro do ciclo trigonométrico, passando por esse ponto, vai ser um ângulo que o cosseno é 0,6, óbvio, por construção do ciclo trigonométrico. Você traçou essa reta, né, que forma 0,6 com o eixo do x. No próprio eixo do x, lá com o x positivo, com a abscissa positiva, você marcou a uma distância de 5,8, né, ou seja, o lado AB que ele deu. Beleza? E aí, a partir de B, traçou uma reta perpendicular à reta que formava o arco cosseno de 0,6. Por que perpendicular? Porque é a menor distância, ou seja, o lado que ele quer é de B até um ponto dessa reta. E a menor distância de um ponto a uma reta é pela perpendicular. Então, você traçou uma perpendicular e onde tocou lá era o ponto C. Então, o triângulo que você está querendo é justamente esse A, que é o ponto 00, B, que é o ponto 5,80, e esse C que está aí. Então, está perfeito, está ótimo. O Teilson acha que vale a pena apresentar o que fez? Ou acha que... Não, eu fiz a mesma coisa. Eu não fiz a mesma coisa, né? Porque quando eu percebi que era... que podia usar o negócio, mas o de Pedro está muito elegante porque o dele ele usou o ciclo trigonométrico, né? Bom, ele usou geometria, quase que geometria analítica, no sentido de usou o plano cartesiano, né? Eu não usei o plano cartesiano porque eu botei no modo geometria, fica tudo branquinho, não fica nada, se bem mais ou menos eu não usei o... Deixa eu mostrar aqui, só para... porque... Ó, eu comecei botando um segmento aqui, AB, de tamanho qualquer, né, não importa, né, o 5,8 que ele deu lá é irrelevante. Por acaso, esse segmento AB tem comprimento 5,56, mas eu posso aumentar ele aqui um pouquinho. Pronto, tá 5,86 agora. Ops. Deixa eu... Botei isso. Bom, botei um segmento de comprimento fixo EF de tamanho 3, para construir um triângulo retângulo 3, 4, 5. Então eu peguei aqui, botei um segmento tamanho 3, desculpa, esse aqui é o segmento tamanho 3, desculpa. Peguei uma circunferência de raio 4, que esse segmento EF tem tamanho 4, e onde a circunferência de raio 4 interceptou uma reta perpendicular a esse segmento tamanho 3, aí eu tenho um triângulo 3, 4, 5, né? O triângulo 3, 4, 5. Por que triângulo 3, 4, 5? Porque o cosseno é 0,6. Se o cosseno é 0,6, é o cosseno de um dos ângulos do 3, 4, 5, né? 6 sobre 10 é 3 sobre 5. Então, eu fiz o 3, 4, 5 aqui, 3, 4, 5, e o cosseno que ele quer é esse. Quer dizer, o ângulo que ele quer é esse, né? 6, ou 3 sobre 5. 3 sobre 5, cosseno. Então, esse é o ângulo que ele quer. Então, eu construí esse triângulo para pegar esse ângulo. Pedi para o GeoGebra me marcar esse ângulo. Ele marcou o ângulo e disse que é aproximadamente 53,13 graus. Eu renomeei ele, que ele vem nomeado automaticamente por alfa, eu renomeei para A. Bom, aí vem para cá, eu coloquei uma reta suporte, que está aqui pontilhada. Essa reta suporte eu ia marcar 2 pontos para marcar ela. Depois eu apaguei a reta e para não ficar mais 2 pontos, uma reta passando por 2 pontos, eu peguei simplesmente, cheguei aqui na janela algébrica e escrevi y igual a 0. Então essa reta suporte do lado AB do triângulo foi y igual a 0. Deixa eu ver onde foi que eu botei ela aqui. Y igual a 0, tá aqui, ó. Essa reta aqui. Deixa eu mudar de cor aqui só para vocês verem. Então, em cima dessa reta, eu marquei um ponto que eu renomeei para A linha, né? Porque o A já é esse aqui. Marquei com um compasso o tamanho do AB, que eu posso mudar para o tamanho que eu quiser. Como eu disse, ele aqui está medindo o segmento
A Bia está medindo. Cadê? Onde é que está? Meu Deus. Está aqui. Está medindo 5,86. Aí marquei a B e pedi para o GeoGebra abrir aqui com um ângulo igual a esse ângulo A. Então tem a opção aqui, né? Ângulo com amplitude fixa. Aí você escolhe um ponto, o vértice do ângulo, e ele pede amplitude, e eu peguei e botei A. Aí ele abriu com a mesma abertura desse daqui. Marquei, tracei essa semi-reta que sai de uma linha com essa abertura, né? Passando por esse belinho aqui. E tracei uma perpendicular de belinha para cá. Então esse triângulo que está aqui, esse triângulo que está aqui, é o triângulo que a gente quer. Pronto. Né? Deixa eu mudar aqui para azul. Então, esse é o triângulo que a gente quer. Então, foi um processo mais geométrico, né? Mas dá no mesmo. Dá na mesma. Eu achei mais legal, de certo modo, o de Pedro foi. Eu gostei do ciclo trigonométrico. Gostei muito do ciclo. Vamos dar uma olhada na questão que Teus falou, acho que é 22, né? 22. Eu ainda preciso fazer o desenho para entender totalmente, mas eu já sei como é que resolve esse problema. Mas vocês podem pensar. Eu vou fazer a figura, certo? Ele pede para fazer o desenho. Ele pede a posição exata do ponto Q. Eu realmente não entendi, não. Deixa eu ver aqui no. É porque tem a solução dos problemas, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui a solução que ele dá. Deixa eu ver se no livro tem. Porque no livro ele dá o ponto de onde está saindo. Ele aqui ele não deu, não. Pelo menos aqui, deixa eu ver se está aqui. Ficou faltando. Na solução, ele diz que o ponto P tem coordenadas. Cadê a desgraça? 6, 1. Agora sim. Então, o ponto P, de onde sai a bola, tem coordenada 6, 1. Então, a gente apaga tudinho e começa de novo. Isso era uma coisa que acontecia muito. Eu nunca mais tinha visto acontecer. Quando eu estudava física, pelo livro que eu estudava física no ensino médio, tinha muitos problemas que faltava informação. E aí, eu pegava a solução e transformava em outro problema. A partir da solução, eu tentava ver o que estava faltando ou o que estava errado no enunciado, porque você percebia que o enunciado estava errado, estava faltando alguma coisa. Era muito comum isso, né? E aqui foi a primeira vez que eu percebi. Tinha passado batido esse problema. Eu acho que tinha passado batido esse problema, porque como eu já tinha visto problemas parecidos com esse, eu nem tentei fazer ele, porque eu disse, isso aqui eu já sei fazer. Porque a ideia eu já sei fazer, né? Então, passou batido. Eu não percebi que estava faltando dados. Pronto, agora tem o 6.1. Então, vou refazer esse problema com o 6.1. Alguém fez agora com esse novo negócio? Pronto. E aí, alguém? Eu resolvi. Ótimo, Pedro. Mais alguém? Tô pensando aqui, mas acho que tá vendo uma ideia boa. Eu usei fortemente um recurso que o GeoGebra tem para fazer a minha construção. Eu fui preguiçoso de fazer a construção mais básica. Eu usei a filosofia, né? Eu sei fazer, então eu posso usar a ferramenta. Foi mais ou menos isso. Pronto. Vamos. A solução, tá aí o link da minha solução. Eu vou apresentar a minha solução. Pedro pode postar a dele, então quem quiser pode abrir de Pedro. Depois eu abro de Pedro, ponho aqui também o link no PowerPoint. E a gente vê aí a solução de Pedro. Certo? Eu não sei. O que eu estou compartilhando é isso aqui, né?
É o PowerPoint, né, que eu estou compartilhando. É, sim. Assim, Então, eu vou tirar o PowerPoint e vou botar o GeoGebra aqui. Se bem que eu poderia até falar em cima desse... mas aí eu aproveito e falo do... Bom, eu aproveito e falo da ferramenta que eu usei, né? Bom, tá aqui a mesa de bilhar. Aqui está o ponto P, que ele disse que é 6,1. Então, o que acontece? De P vai bater em Q, de Q vem para E, de E vai para A, fazendo reflexões desse negócio aqui. Certo? A gente já viu que, pela explicação anterior, o que foi que eu... Pedro postou um negócio aqui. Deixa eu abrir aqui de Pedro. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá bem. Beleza. Depois acho que Pedro explica o dele. Bom, mas vê. A gente já sabe que, como isso aqui é uma reflexão, então o ponto de onde Q está vindo, ele corresponde como se fosse a reta indo aqui em frente, né? Porque esse ângulo aqui é igual a esse, então é como se isso aqui viesse de uma reta aqui. Então esse ponto Q aqui, ele é equivalente ao ponto que está do outro lado aqui, né? A reflexão desse em relação a C aqui. Então, como se essa reta estivesse vindo daqui. Por outro lado, quando eles vêm aqui bate aqui em Q, vindo de P, esse vir de P é como se, na verdade, tivesse vindo de um ponto no prolongamento dessa reta. Né? Esse ponto no prolongamento dessa reta, esse P' daqui, ele é o simétrico a P em relação a esse lado BC. Certo? Então, é como se o ponto, a bolinha, quando bate em Q, na verdade, tivesse vindo em linha reta desse ponto P'. Tivesse vindo em linha reta desse ponto P'. E, imaginando que ele vem aqui em linha reta de P', como se não tivesse essa borda aqui, né, vir de P, bater aqui na borda, ou vir de P', como se não tivesse essa borda em linha reta, e bater daqui. Então, vir de P' e bater aqui é como se tivesse vindo em linha reta desse ponto P, duas linhas aqui, que é o simétrico de P', que é o simétrico de P', em relação a essa borda aqui. Então, sair de P, sair desse ponto P, é como se estivesse saindo de P'. E sair de P' é como se estivesse saindo de P duas linhas. Então, para chegar em A, saindo de P, é a mesma coisa para chegar em A como se estivesse saindo de P', que é o simétrico de P em relação a essa letra. E para chegar em A saindo de P', é a mesma coisa que para chegar em A saindo desse P duas linhas, indo em linha reta. Então, você pega de P foi dado, acha esse simétrico aqui, que seria, como aqui é 6, 1, então esse simétrico aí seria 2 unidades para cá, então 2 para cá, seria o 10, 1. Então, esse é o ponto P. E aí você pega o simétrico de P' em relação a essa borda daqui, lá para cima. Então, vai ser 10 quanto, meu Deus? Daqui para cá são 3 unidades, então 10, 7. Então, esse P duas linhas é o 10, 7. Certo? E aí você traça uma linha reta, saindo de P duas linhas até o A. E aí você descobre quem é o ponto E. Descobrindo o ponto E, você liga o E ao P' aqui, e aí você descobre o ponto Q. E aí acabou esse problema. Certo? Então, foi basicamente assim que
eu fiz. Bom, tem outras maneiras, né? Por exemplo, você pode traçar essa reta, ver onde essa reta corta. Peraí, você pode repetir a última parte? A última parte, você entendeu que sair de P, bater aqui e vir para A, é a mesma coisa que sair desse P duas linhas em linha reta? Sim. Pronto. Então eu desenhei essa reta que sai de P duas linhas e vai direto para A. Essa distância, inclusive, de P duas linhas até A, é a mesma distância percorrida que fazer essa munganga toda, P, Q, E, A. Certo? Porque de E até aqui é a mesma coisa de E até esse ponto aqui em cima, que eu posso achar. Deixa eu achar aqui só para... Eu usei essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta que é reflexão em relação à reta. Então, eu vou refletir o Q em relação a essa reta. Aí achei o Q'. Então, de E para Q é a mesma coisa de E para Q', é a mesma distância. E de Q para P' é a mesma coisa de P para Q, é a mesma coisa de Q' para P duas linhas. Então, esse comprimentozinho daqui é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse. Então, fazer esse percurso P, Q, E, A é a mesma coisa que fazer P duas linhas, Q', E, A. É o mesmo percurso, quer dizer, é a mesma distância percorrida, né, porque os segmentos são iguais. Então, o que é que eu fiz? Comecei com P, achei o simétrico de P em relação ao lado BC. Isso eu fiz usando essa ferramenta aqui, que é a ferramenta reflexão em relação à reta. Então, eu usei essa ferramenta para descobrir o P'. Depois que eu descobri o P', eu descobri o P duas linhas, que é o simétrico de P' em relação a essa reta aqui, que é a reta CD. Na verdade, eu não usei essa reta, não. Eu usei simplesmente o lado CD. Eu peguei o simétrico do ponto P' em relação ao lado CD. E ele achou o P duas linhas. Então, nem precisei desenhar nada. A reta foi só uma questão didática, para ficar mais claro a vocês a simetria. Certo? Então, eu achei esse ponto também usando isso. E aí eu fiz a reta que sai de P', de P duas linhas até A. Fiz essa reta. Quando eu fiz essa reta cortou o lado CD no ponto E. Peguei esse ponto E e liguei o ponto E com o ponto P', descobrindo o ponto Q, que era o que ele queria. Claro que eu não parei aí, é óbvio, né? Eu apaguei as retas e fiz a trajetória bonitinha. Pronto, Entendi. mas tem as retas aí escondidas, certo? Tem aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa reta aqui escondida. Tem outra reta aqui escondida, cadê? Essa aqui, ó, outra reta escondida. Reta não, né? Segmento de reta. Quando possível, eu evito usar a reta, porque fica menos riscado. Né? Pronto. Então foi No assim. fim das contas, acabou sendo um problema interessante. Acabou sendo um problema bastante interessante. A ausência do ponto P foi... para a gente aprender, né? Porque realmente nunca mais eu tinha passado por esse problema de um enunciado mal feito a ponto de não ter dados suficientes para resolver o problema e você ir na solução, ver a solução e a partir da solução achar o enunciado correto. Bom, então eu vou aceitar o problema está aí resolvido. Eu vou pedir para Pedro para ele mostrar o problema dele aí, como ele fez, né? Deixa eu parar aqui. Diz aí, Pedro. Eu acho que acabou ficando um pouco bagunçado no final, mas a lógica, pelo menos, que eu usei foi parecida. A da reflexão, pelo menos. Eu imaginei um espelho que a gente usou a exceder naquele problema que era para atravessar um rio. Qual era o menor percurso? Aí, usando essa ideia de ótica, era como se você fosse refletir tudo que estava do outro lado a partir de uma reta. Então, eu refleti o retângulo a partir do lado BC. Então, é como se todo esse retângulo estivesse vindo para cá. E esse meu raio fosse continuar nessa direção. Só que aqui eu não tenho só... Não teria, nessa perspectiva, só um espelho. Eu teria dois. Então, eu refleti todo esse primeiro retângulo refletido em relação à reta DC. Então é como se todo esse retângulo tivesse vindo aqui para cima, refletido a partir de uma reta oblíqua passando por C. E o meu ponto A, ele vai parar ali em cima.
no final, para descobrir o ponto Q, eu só precisei ligar o ponto E até o ponto A refletido. E o ponto G é imediato. Claro que eu peguei a distância QG e GA para marcar aqui na figura final do começo. Beleza. Então, o problema ficaria imediato se você usasse uma funçãozinha que tem no GeoGebra, que cadê? Reflexão em relação a um ponto. Tem uma funçãozinha que é reflexão em relação a um ponto. Aí você reflete o ponto A em relação ao ponto C, ele acha o A' lá embaixo e você liga o E para o A'. Perfeito, perfeito, Eu não conhecia perfeito. essa função. Agora eu vou usar. Quer dizer, eu imaginava que existia. Eu só vi que ela existia porque eu sabia que tinha reflexão em relação a uma reta. Quer dizer, eu achava que tinha. Aí eu fui em relação a ver, tem a figurinha, né, no GeoGebra clássico, é porque você está no GeoGebra Geometria. Eu estou no GeoGebra Clássico. Aí no GeoGebra Clássico tem essa figurinha de reflexão em relação à reta, e no menu dela, a segunda opção é reflexão em relação a um ponto. Aí você reflete o ponto A em relação ao ponto C, acha aquele ponto lá no canto que você botou, que é o A', e aí liga o E, quer dizer, que o E, que na verdade é P, né? Liga o P até o A'. Muda o nome de E para P para quando a gente falar ele ficar P. Gostei muito da sua versão. Sua versão tem uma vantagem mais econômica. Bom, seria bem mais econômica se fizesse com aquele atalho. Só que aquele tipo de coisa, né? Você, para construir, para ter ideia, você vai construindo, aí, para ter ideia, né, muitas vezes um pedaço de papel serve melhor para ter ideia do que o GeoGebra. Né? O GeoGebra já é para depois que você tem ideia já executar. Então o problema é esse. Dado um segmento M, e em posição M, quer dizer, ele deu um comprimento, um segmento de comprimento M. E esse M você pode botar onde você quiser, porque o que importa é o comprimento dele. E em posição, quer dizer, você vai num pedaço de papel desenhar esses três pontinhos, esse ponto P, esse ponto A e esse ponto B. Eles estão lá fixos, beleza, estão lá. Aí você quer determinar esse ponto P está fixo, foi dado, esse ponto A está fixo, foi dado, e esse ponto B está fixo, foi dado. Então, você quer, por P, pelo ponto P, pelo ponto P, você quer desenhar uma reta R, de forma que os pontos A e B fiquem de um mesmo lado da reta R, no mesmo semiplano definido pela reta R. Uma reta determina dois semiplanos, então o A e B estão no mesmo semiplano de R, de forma que a soma das distâncias dos pontos A e B até R, a soma das distâncias seja igual ao comprimento de M. Beleza? Então, esse é o problema. Então, ó, esse é o comprimento M, e eu quero colocar uma reta aqui passando por P e por algum outro canto aí. Eu tenho que decidir que canto é esse. Então, eu tenho que desenhar uma reta passando por P, de modo que quando eu pegar e calcular a distância de A para P, que é pela reta perpendicular, e de B
para essa reta, né? Eu nem sei qual é o nome da reta que ele deu. R. Então, R. R. Essas distâncias daqui, de F para A e de G para B, eu quero que a soma desses dois aqui seja igual a esse M. Bom, então eu quero que a soma desse pedaço com esse pedaço, a soma desses dois pedacinhos, dê igual a esse M. Isso me parece ser um problema interessante. Isso me parece ser um problema interessante. Então vamos pensar, né? Vamos pensar. Eu vou pegar e vou riscar aqui um pedaço de papel, porque o GeoGebra não vai me servir para resolver esse problema. Vamos dar 10 minutos, né, para a gente resolver, né? Então, começando agora, 10 minutos para a gente resolver o problema. Vamos pensar mais 3 minutos. Depois a gente adia ele para a semana. Pode ser que quando a gente sair tenha alguma ideia. Lavando a louça. Eu acho que os outros problemas, eles não vão ser... Acho que eles vão estar bem à altura. Desse daí. Mas eu acredito que daí em diante os problemas começam a ficar no nível impossível, né? Mas pode ser que os impossíveis se tornem para um ou para outro, para uma pessoa ou para outra, o cara consiga ver a ideia, né? Então a gente dá um tempo e tenta fazer. Não conseguiu, passa para outro, tenta fazer. Às vezes o enunciado do outro dá ideia para o anterior, né? O raciocínio que a gente vai tentando fazer no outro dá ideia para o anterior, ou ainda ver a solução de alguém que tem um problema pode dar ideia para o anterior. Então, isso às vezes acontece. Então vamos lá, vou dar 3 minutos para a gente pensar mais um pouquinho. Ah, professor, eu tenho um protótipo de ideia. Quer mostrar? Pode Porque ser que estava fechado. aí... Eu vou parar a ideia, eu vou parar aqui a apresentação, você apresenta o teu aí. Toma aí. Aqui. Tá apresentando? Tá sim, tá sim, tá sim. Pronto, deixa eu tirar isso daqui. Tá, eu boto uma reta qualquer aqui. E pego as distâncias daqui, desses... para essa reta daqui qualquer. Ó. Aí, uma das coisas que dá para fazer é para construir um paralelepípedo aqui. No caso, pega esses dois pontos daqui, essas duas interseções,
pega esse segmento daqui e pega uma reta paralela daqui para cá. Aí, esse segmento... Opa! Essa distância aqui de A para F, ela vai ser justamente a soma da distância de A até a reta, mais a distância de B até a reta. Então, uma coisa seria forçar isso aqui a CM. No caso, eu não faria, é só a ideia, pensar aqui, mas fazer a partir daqui acho que é complicado, porque regular esse C aqui para que isso aqui vire M é complicado. Mas eu vou tentar seguir esse caminho aqui de formar o paralelepípedo. A gente tem que ver alguma... Imaginar que já tem a solução. E a gente está imaginando que já tem essa solução, já tem essa reta PC que você botou. E nessa reta PC, a gente tem que descobrir como fixar esse tamanho M como alguma propriedade dessa construção, né? De modo que eu possa usar essa propriedade para voltar e construir C a partir dessa propriedade, né? Então, tá, eu ainda não estou vendo como usar o M aí, não, na sua ideia. Mas, bom, vamos pensar, né? Vamos dar 3 minutos agora de novo. Ok. Eu não tive nenhuma ideia. Não, né? Eu tive várias ideias, mas nenhuma razoável. O que é que eu posso usar, né? A distância de A até essa reta que a gente quer desenhar, somado com a distância de B até essa reta, né? BG mais AF, a soma desses dois pedaços, é igual a esse M. Como esse ponto, claro, se eu souber determinar esse ponto F, acabou-se o problema, porque eu posso desenhar a reta passando por P e F. Se eu souber quem é esse ponto G, também o problema acabou. Então, determinando ou G ou F, o problema acabou. O problema é que eu não sei quem eles são, né? Não sei ainda quem eles são. Esses pontinhos, eles formam 90 graus, que aqui formam um triângulo retângulo, né? Aqui forma um ângulo reto. Então, se aqui forma um ângulo reto, isso quer dizer que esse ponto F aqui, ele está em cima do arco capaz de 90 graus desse segmento PA. Então, se chegar aqui e desenhar um semicírculo a partir de P, e aqui, ó, ele está em cima do semicírculo. Do mesmo jeito que esse ponto G, que forma 90 graus, então ele está em cima do arco capaz de 90 graus de PB, está aqui em cima. Né? Mas isso não me deu... não me deu, a princípio, nenhuma ajuda. Bom, então, como eu disse, eu não tenho ideia nenhuma. Eu ficaria pensando que o resto da tarde, mas isso... Vamos ver outro problema, porque pode ser que a gente deixe 2 problemas. Na verdade, já tem o outro, né? Pedro Henrique disse que promete resolver o problema de Davi para a próxima aula. Ele desafiou. Vamos lá. Então, problema 20. O problema 20 é bom também. Eu não me lembro como é que faz, não, mas eu sei que é bom que é o cão. Eita, pau. Mas talvez o problema 20 dê para dar uma ideia do problema. Esse eu estava tentando fazer hoje de manhã, não consegui. Não tive ideia nenhuma. Esse eu me lembro que eu demorei para fazer. É porque esses problemas agora finais aí, eles não são... Eles são osso duro de roer mesmo. Esse eu sei que eu já resolvi. Não me lembro, mas esse eu já resolvi. Então, você ter resolvido um problema antes, pelo menos eu ter resolvido um problema antes, não quer dizer que eu vá conseguir resolver facilmente depois. Que é apenas dizer, olha, eu já resolvi antes. Agora eu não sei mais como é. Né? Quer dizer, não me lembro mais não.
E eu faço questão de não ficar decorando essas coisas, aí danou-se tudo. Eu só termino decorando depois de ver aquele problema, resolver o mesmo problema várias vezes. Você termina decorando, mas nesse caso, então, eu quero construir uma reta que passa por A, corta a circunferência K no ponto P, corta a circunferência K' no ponto Q, assim, então é QP passando por A, e esse segmento, QP passando por A, ele mede esse comprimento aqui, Azinho. Vamos dar 10 minutos aí para a gente tentar resolver isso daí. Vamos começando agora. Começando agora a resolver. 10 minutinhos para resolver. Estava falando para ninguém. Eu estourei 2 minutos, mas eu resolvi o problema. Eu não vou dizer como resolvi, posso deixar para vocês pensarem, mas já está resolvido. Eu boto o link aí, vocês podem guardar o link e tentar deduzir o que eu fiz. Mas deixa eu apresentar aqui para vocês perceberem que está resolvido. Eita, não era isso. Apresentar. Espera, vai mostrar a resposta? Não, vou mostrar que eu resolvi. A resposta não. A resposta envolve explicar o que eu fiz. E eu não vou explicar o que eu fiz, eu vou apenas mostrar que fiz. Veja lá, olha. Aqui está o segmento A, aqui estão as duas circunferências, que estão aqui em preto, e aqui está o segmento que eu construí, certo? A partir dessa reta que passa por K e L. Se eu modificar aqui o tamanho do segmento, ó, opa, depois de um certo tamanho, ele não é possível. Isso é mais ou menos óbvio, né? Então, você tem um tamanho máximo para o segmento e tem um tamanho mínimo para o segmento para que ele exista, certo? Então, tá aí, ó. Beleza, tá vendo? Ó. Bom, tamanho mínimo não tem, não. Eu falei besteira. Certo? Tamanho mínimo não tem, mas tamanho máximo tem. Então tá resolvido aí, ó. Eu desenhei uma reta de modo que, deixa eu até vou tornar ela cheinha. Desenhei uma reta verde que a parte em vermelho dela ela passa pelo ponto E, que é o ponto de interseção das duas circunferências, e essa interseção KI, ou KL, na verdade, KL tem o mesmo comprimento do segmento A que está aqui. Certo? Então, o problema está resolvido aí. É um problema interessante. Interessante. Ele é altamente motivador para resolver aquele problema anterior, 19. Eu acho que a ideia para resolver ele talvez ajude para resolver o 19. Eu vou dar uma olhada depois. Bom, vamos ficando por aqui. Né, como eu disse, a gente faz as coisas, deixa lá para vocês se divertirem para a próxima negócio, né? Eu vou ajeitar. Eu vou ajeitar o negócio e pronto. Tá bom por hoje, né? Para aqui a gravação. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima.